Hoje é o dia de ter a nossa quarta conversa. Aquelas conversas sem um roteiro muito bem definido, que envolve um pouco de biologia, um pouco de reflexão, um pouco de repertório pessoal, sem aquela obrigação tão lógica, tão sequencial de coisas. E a conversa de hoje, ela é sobre a diferença entre ser uma mera consequência da vida que se vive ou construir aos poucos a vida que se quer viver. E eu explico. Hoje foi um dia ótimo para eu não fazer o que eu precisava fazer. Hoje tá um dia nublado, fresquinho. Agora tá uma chuvinha, olha, fora tá tudo branco, céu. E eu moro numa região muito quente. Esses dias, assim, nessa época do ano são raros. A gente tá na época de seca. Então eu abri o olho e eu pensei, nossa, que dia bom pra ficar só na preguicinha, né? E é preguicinha mesmo, porque eu tinha dormido por tempo suficiente, eu tinha descansado no fim de semana. Aqui tá fora de cogitação a gente estimular essa produtividade excessiva, sem respeitar a limite do corpo, sem dar a base para o corpo funcionar bem, que é descanso, que é uma boa alimentação, que é o movimento, tá? Então, assim, não era o caso, era o caso de uma preguiça mesmo. E, e aí, na hora que eu tava ali deitada, eu comecei a fazer cálculo mental, que é o que o nosso cérebro é muito bom em fazer, né? Cálculo mental é o quanto de energia ele tem que gastar numa tarefa e qual a recompensa ele vai receber de forma imediata, tá? Porque apesar de nosso ambiente ao redor não ser favorável, a gente foi selecionado num ambiente em que as recompensas imediatas é o que nos mantinham vivos, que não é o caso hoje, tá? Então nosso cérebro sempre vai buscar recompensas imediatas. E aí o que que era ótimo naquele momento? Ótimo naquele momento era ficar deitado. Era ficar deitado, fazer uma preguicinha. E eu fiz por uns minutos, mas depois começou a vir aquele pensamento, essa recompensa aqui de curto prazo, ela vai gerar uma série de problemas no futuro, no longo. Ou seja, vai ser uma vida boa de viver agora, mas não vai ser uma vida boa de viver daqui a pouquinho. Por quê? Porque é início de semana. É... Eu sei que quando eu acordo e eu vou logo me movimentar, não é só meu corpo que se movimenta, é a minha mente que movimenta. Parece que eu estou usando meu corpo exatamente como ele sabe ser usado, porque ele sabe fazer. E aí começa a funcionar tudo melhor. Eu consigo listar as tarefas que eu vou ter no dia ali enquanto eu caminho. Às vezes eu mando um áudio e gero essa lista. Eu consigo pensar sobre coisas. Eu começo o dia me priorizando. E parece que tudo funciona melhor depois. Inclusive esse projeto vem de um momento que eu volto a caminhar cedo e que parece que a vida começa a fluir melhor depois disso. Tá, aí o que acontece? Se eu ficasse deitada naquele momento e não fizesse o que precisava ser feito, ia ser bom no curto prazo, mas logo depois ia gerar uma desorganização, aquela sensação que pelo menos para mim é muita coisa para fazer e eu não sei por onde começar, num cenário em que existe pressa, porque o dia continua com 24 horas, então se eu abro mão de fazer o que precisa ser feito, depois isso vai se acumular. E eu não vou nem entender muito bem o que eu preciso fazer, porque vai ter aquela sensação de muita tarefa para ser feita e aquela paralisia de não conseguir fazer, simplesmente por aquela sobrecarga mental. O corpo ia ficar mais indisposto, porque não se movimentou, tá? E aí eu ia passar o dia reagindo a, a essa ação inicial, que foi não fazer o que precisava ser feito e que eu sabia que ia me fazer bem. Então, ao invés de eu passar o dia reagindo a isso, sofrendo consequências disso, na hora que eu abri o olho, eu falei assim: eu sei que eu preciso fazer, eu sei que eu preciso caminhar, vou só fazer uma preguicinha aqui, um tempinho, acordar com calma e eu vou. E realmente fez toda a diferença, sabe? Então, essa conversa, ela é sobre isso. E essa conversa vem num dia em que, assim, ó, muita coisa estava dando errado
Aqui eu fui tentar começar a gravar o vídeo, aí eu ia botar o microfone porque o áudio estava saindo um pouco ruim, não estava dando certo. E aí eu comecei a gravar com o celular aqui no carro e ficava caindo. E eu fiquei já tipo, que brabeza, não tá dando certo. Mas calma, respira, continua, vai valer a pena, sabe? Então aí a gente vai, para de agir só no imediato e tenta fazer o que a gente acha que vai ser melhor, tá? Então, o que eu coloquei aqui, ó? Que na hora que eu acordei, a decisão ela já tinha sido tomada. Eu já tinha aprendido por vários outros dias, né? Afinal, essa é uma característica do cérebro, aprender, não precisar começar do zero algo. Eu já tinha entendido, por como eu tinha me sentido em outros dias, que era bom levantar e fazer o que precisava ser feito, tá? Mas ainda assim o meu corpo, ele foi selecionado em outro ambiente, como eu disse no começo. Ele vai buscar economia de energia, ele vai buscar uma recompensa rápida. O futuro era muito incerto no passado, sabe? Então, a minha biologia ela ainda guarda uma forma de funcionar. E que se eu só deixo isso no automático, eu começo a viver uma vida ruim. Então, olha lá, escolher o conforto ia ser bom naquele momento, mas ia ecoar o resto do dia e talvez o resto dessa semana, porque no início da semana muita coisa se organiza e vai desenhar como o resto da semana se desenrola. Então, ó, teria um acúmulo de tarefas e desorganização, pouca disposição pela falta de movimento. É uma sensação de que eu não sou uma pessoa em quem eu posso confiar. Nossa, esse aqui é um tópico assim, ó, que dá para gravar um vídeo inteiro sobre ele, tá? E uma sensação que me tira do presente, que é a pressa, como eu disse ali, como tem que, né, fazer muita coisa em menos tempo e como eu não organizei isso com antecedência, a pressa ela fica tirando a gente ali, tira a nossa vida do presente, coloca a nossa vida num misto do que eu devia ter feito e não fiz, o que eu ainda tenho que fazer, e aí fica aquele caos total, né? Aquela dissociação de tempo, assim, a gente tá vivendo em 3 tempos ao mesmo tempo e não tá vivendo nenhum, certo? E o pior disso tudo, eu acho que é essa questão da confiança em si. Porque você já viu que a gente tem muito mais facilidade de assumir compromissos com outras pessoas que com a gente mesmo. Então, quando a gente combina um horário com uma pessoa, ou combina uma entrega com uma pessoa, um compromisso com alguma pessoa, a gente tem muito mais facilidade de ir lá e fazer. Porque a gente pensa, nossa, não, mas isso aqui é um compromisso com o outro, eu tenho que fazer. Tem toda uma construção social por trás disso, né? E quando é com a gente, não. Quando é com a gente tem mais facilidade em falar assim, não, depois eu faço, depois eu vejo. E aí isso vai gerando pra gente uma sensação de que a gente não pode confiar em si mesmo. Eu sou uma pessoa em quem eu não posso confiar. Por quê? Porque eu sei que é melhor pra mim acordar, levantar, me movimentar, organizar o que eu preciso fazer. Eu sei que isso vai dar muita consequência positiva, eu sei que isso vai me ajudar a viver melhor. E aí, quando eu sei que isso vai acontecer e mesmo assim eu não ajo, eu não tomo a atitude inicial para isso acontecer, eu estou dizendo, eu não tenho compromisso comigo mesmo. O meu tempo, a minha calma, a minha vida sem tanta pressa, ela não tem valor, porque eu não estou buscando ela. Então, essa percepção que a gente constrói de si mesmo, a gente nem percebe, mas ela vem de várias atitudes que a gente repete, aquelas pequenas ações que vão se acumulando ao longo do tempo. E isso me pegou muito por muito tempo, porque eu, por muito tempo, não fui uma pessoa em quem eu mesma podia confiar. Eu tinha muito compromisso com os outros e conseguia cumprir tudo que eu tinha planejado, me compromissado, mas eu não conseguia cumprir as coisas comigo. E aí a vida começou a ficar ruim de viver, sabe? Então, aqui, ó, a confiança em si se constrói com o acúmulo de pequenas confirmações de que eu posso contar comigo. Eu vou fazer o que eu combinei comigo mesma. Eu sei que é melhor para o meu corpo me movimentar, então tá, eu vou fazer o que é melhor para você. Isso vai atribuindo valor à nossa existência. Porque, olha, o valor, ele tem a ver com quanto de tempo, energia e esforço eu invisto em mim mesma para existir melhor. Então, se eu invisto muita energia, tempo, esforço nas relações ou em construir uma, sei lá, uma profissão ou construir um sonho, mas não necessariamente
no meu próprio corpo, na minha própria morada, eu vou tirando o valor de mim. Só que aí eu esqueço que eu preciso estar aqui para fazer tudo isso funcionar. Então até a gente vai cumprindo nossos compromissos com outras pessoas, mas é um custo muito mais alto, porque estar no nosso próprio corpo começa a ser desconfortável. Começa a ser ruim. Então, as escolhas que a gente faz, elas afetam o que a gente vai viver. E às vezes a gente esquece disso. A gente desvincula a ideia de que o que a gente está vivendo agora pode ter sido causado por uma série de escolhas que a gente fez no passado. É claro que existem situações da vida em que a gente não vai ter controle, não vai depender da gente o que está acontecendo, tá? Mas a maior parte das coisas da nossa vida tem a ver com escolhas que a gente fez no passado e que nos trouxeram até aqui. E mais, não só escolhas isoladas, mas escolhas que a gente fez repetidas vezes e que inclusive construíram trilhas no nosso cérebro que ficou fácil percorrer. Então a gente está caminhando sempre naquelas mesmas trilhas, está colhendo sempre os mesmos resultados ou resultados piores. E a gente esquece que isso é consequência do que a gente está fazendo. A gente começa a procurar fora da gente explicações. Por exemplo, quando não me movimento, me sinto mais cansada, indisposta, a cabeça fica mais acelerada. Quando eu não listo o que eu tenho para fazer e dou uma prioridade para essas coisas, eu também fico desorganizada, disfuncional. E aí eu posso não fazer o que eu preciso fazer, que é me movimentar, listar as coisas, dormir bem e começar a colher várias consequências, vários frutos dessa desorganização, dessa falta de compromisso comigo mesma. E aí eu vou começar a pensar, nossa, será que eu tô doente? Nossa, será que eu tenho algum problema? Nossa, será o que tá acontecendo? Será que é alguma coisa com a minha saúde? Será que a gente busca fora uma solução? Porque assim, achar um agente externo é muito mais confortável do que entender que, não, calma aí, peraí, eu acho que é o que eu tô fazendo que tá gerando esse resultado. É muito mais difícil, até porque a gente não tá falando de algo que precisa ser feito uma vez. Não preciso me movimentar um dia, não preciso me organizar um dia. Para que isso gere resultados, eu preciso fazer isso várias vezes, ou seja, preciso fazer isso a maioria dos dias. Então é uma coisa, um compromisso quase que diário. Então que eu vou precisar adotar como um estilo de vida. E aí a gente se desespera, porque primeiro que a gente não percebeu que onde a gente chegou foi um acúmulo dessas pequenas consequências, né? Dessas escolhas que a gente fez repetidas vezes. Segundo que a gente vai pensar, caramba, mas se eu quiser mudar isso, eu vou ter que todos os dias me comprometer comigo mesmo? Sim, a maioria dos dias vai ter que se comprometer com você mesmo. Ir lá, fazer uma ação que parece pequena, isolada, mas que quando a gente soma, caraca, fica enorme. O efeito fica assim, absurdamente grande, sabe? Então, vamos continuar. Eu tenho aqui no meu bloquinho que eu anoto coisas, porque é óbvio que se me deixar falar aqui sem direção, eu também vou embora e nunca mais me buscam, né? Então, uma coisa que eu quero te dizer é que o teu cérebro vai exigir, o meu vai exigir. O que ele sabe é exigir, ele coleta informações do ambiente, ele toma decisões e ele fala, faça isso. Só que quando ele funciona de forma automática num ambiente em que ele não sabe funcionar, que é o ambiente atual em sociedade, com muita recompensa fácil, rápida, imediata, com muita comida gostosa, com muita rede social, com muita coisa legal para se ver, viver no automático é sinal de adoecer. Então, o seu cérebro vai exigir no automático, faça isso, é assim que eu sei funcionar. Mas, calma, a gente não é só um conjunto de ação por impulso. A gente tem no nosso cérebro uma parte chamada córtex pré-frontal, fica atrás da testa, a parte mais cara do nosso corpo. E ela sabe fazer a gente agir com base num propósito, não só no impulso. Então a ação ela sai do impulso e a ação ela vem depois de algo, sabe? Ela vem de um propósito. Então, o cérebro vai exigir assim que ele sabe funcionar, mas o ambiente não é o ambiente que ele foi selecionado. Então, a gente vai ter que puxar a consciência, que a gente chama de racionalização. A gente vai ter que recrutar o nosso córtex pré-frontal, essa parte cara do nosso cérebro, que demora lá cerca de 25 anos para amadurecer.
Por isso que a gente não deixa as pessoas dirigirem aí antes dos 18. Por isso que tem uma série de convenções sociais que precisam de certa idade para serem permitidas, liberadas, enfim, porque a gente não pode dar certas responsabilidades para cérebros que ainda estão em amadurecimento, porque simplesmente ele não tem como marcar com aquela responsabilidade, tá? Então, se a gente entra no automatismo, nesse acúmulo de recompensas fáceis, rápidas, imediatas, se a gente só fica fazendo a preguicinha porque o dia tá gostoso, se a gente só fica na rede social ali, rolando aquele feed, recebendo uma chuva de recompensa, e a gente vê nossa vida passar e só colhe consequência ruim disso se a gente não se movimenta, se a gente não se alimenta bem, se a gente não se organiza. Uma vida boa, um excesso de vida boa só naquele momento gera uma vida ruim de ser vivida. A gente adoece, tá? Então a gente passa a ser uma mera consequência da vida. Como se fosse um robô. E esse robô, ele tá ali no automático. Tá? Ele tá ali no automático, a gente tá só agindo com base ali no que ele sabe fazer, buscar recompensa fácil, rápida e imediata. Mesmo que isso gere uma coisa ruim pra gente, mesmo que a gente não perceba que foi uma consequência. E não que tem algo externo causando isso, tá? E aí, ó, e a gente começa a sentir que algo tá estranho, e isso leva uma busca por uma causa externa. Será que eu tô doente? E olha, eu sei que o caminho não é tão simples, porque primeiro ele passa por entender como as coisas funcionam. Primeiro ele passa por entender que é uma consequência o que a gente está vivendo, muitas vezes. E aí depois a gente fica pensando, nossa, mas eu vou ter que fazer isso todos os dias, abrir mão do imediato por conta do longo prazo, isso vai me custar muito. Vai no começo, porque seu cérebro tem uma propriedade, que é a propriedade de automatizar ações, os hábitos. Então, no começo, sim, vai ser ruim, vai ser chato levantar para se movimentar, vai ser chato não comer uma coisa super gostosa naquele momento, pensando que é melhor comer de uma forma mais saudável. Vai ser chato lembrar que tem que beber água, vai ser chato, vai ser ruim. Só que não vai ser sempre assim. Seu cérebro, ele vai começar a ver que não tem só recompensas imediatas, que quando você escolhe fazer essas coisas que te fazem bem repetidas vezes, você começa a viver uma vida melhor. E a vida melhor, o processo começa a ser a recompensa. Não só coisas isoladas. Então, assim, eu acho que um dos principais sintomas de que a gente está vivendo uma vida boa pra gente é quando a gente não quer fugir dela. Eu já tive muitos momentos que eu quis fugir da minha própria vida e que eu usava escapes como, sei lá, rede social, comida, ou outras coisas. Álcool nunca foi um problema porque eu nunca gostei, então assim, dessa eu escapei, mas quando a gente começa a querer fugir da nossa realidade, é porque a nossa realidade, o conjunto de escolhas que nos levou até ela, não foi bom, sabe? Então acho que isso é um ponto importante. Então saiba, vai ser difícil no começo, com certeza. Não tenho a menor dúvida. Mas o seu cérebro vai construir essas trilhas e ele vai começar a percorrer. E essas trilhas vão ficar com o chão batido. E elas vão ficar cada vez mais visíveis, mais fáceis, mais rápidas de serem percorridas. É o hábito. Então, você tem que racionalizar sobre isso. Porque no automático seu cérebro vai dizer, não, não quero. Não vou abrir mão do meu conforto. Não vou, não vou, não vou. Não me pede que eu não vou. Mas você tem a capacidade de racionalizar, de entender que isso não é bom para você. Viver só no automático, viver só no imediato, não vai ser bom. Vai viver uma vida ruim. E aí, aos poucos, você vai entendendo, vai imprimir uma energia maior no começo, mas depois vai ficar mais simples, mais fácil. E vai ser melhor existir em você mesmo, sabe? Então, eu acho que a gente não pode esquecer dessa capacidade, desse talento, dessa coisa bonita do nosso cérebro, que é aprender. Se você der um pouquinho de repetição para ele, ele aprende coisas, ele guarda informações, ele não quer começar do zero toda vez. Então, se você der uma nova forma de viver em que você conseguir entender que nem tudo que é rápido, fácil, prazeroso é bom, as coisas vão começar a funcionar melhor. E você vai ter que ter paciência para se tornar algo que você nunca foi. Vai ter, não tem o que fazer.
Se você nunca foi algo, vai ser custoso no começo, mas depois vai funcionar. E vai ser melhor estar em você mesmo. Eu garanto isso, tá? Então, essa diferença entre um comportamento por impulso, que é muito motivado por emoção, tem uma parte no cérebro que é a amígdala. Sempre que eu falo da amígdala, a galera pensa que é aqui da garganta, mas não, lá na base do cérebro tem uma bolotinha bem no meio, assim, tá? Bem na parte medial mesmo, assim, em todos os meios possíveis da cabeça ali tá a amígdala, tá? E ela é responsável por fazer um controle que a gente chama de baixo para cima. Então ela inunda nosso cérebro com neurotransmissores. Ela é responsável por emoção. E emoção é importantíssima para a gente estar vivo. Emoções sinalizam o que está acontecendo e como a gente deve reagir. Mas a gente não pode ensinar nosso cérebro a funcionar só com base em emoção. É para isso que a gente tem a amígdala que vem de baixo para cima e é para isso que a gente tem o córtex pré-frontal que vem de cima para baixo. A gente precisa recrutar as partes do nosso cérebro para que a gente funcione bem. E aí, quando o nosso corpo diz, não, só quero recompensa imediata, só quero fácil, só quero... Essas recompensas imediatas são importantíssimas também. Mas não só elas, senão a gente desequilibra. Aí vem o córtex pré-frontal daqui de cima e fala, ah, eu entendo, mas isso aqui tá fazendo a gente viver uma vida ruim, o que a gente tá vivendo é consequência das nossas ações. Vamos equilibrar, aí quando a gente bota esses dois para conversar, assim, ó, se encaixar, se entender, conversar e saber que não é que um importa mais que o outro, mas é que os dois importam, trabalhando juntos, a vida ganha outra cor, outro significado, sabe? Então, eu anotei uma frase assim, ó. O esforço consciente de hoje se transforma em comportamento automático amanhã, ou seja, não vai ser sempre difícil. Mas, claro, essa conversa não é sobre, você tem que fazer mais, você tem que viver uma produtividade tóxica, você tem que se movimentar e se exercitar, você tem que estar sempre produzindo. Ixi, nem passei perto dessa conversa. Não, você tem que dormir bem, você tem que se alimentar bem, você tem que dar chance para o seu corpo funcionar bem. Aí ele vai começar a conseguir pensar em coisas que ele não pensava, a criar coisas que ele não criava, a viver melhor, simplesmente porque ele está sendo usado como ele sabe funcionar. Então, ó, mesmo num dia que as coisas não estavam dando muito certo, mesmo que o vídeo tenha se perdido em alguns momentos, tá aqui. Temos 22 minutos de conversa. Num dia que estava favorável só fazer preguicinha e ter desatado todos esses pensamentos, ter organizado, colocado pra fora tudo isso. Tava olhando aqui se o microfone tava ligado, porque eu pensei, nossa, 22 minutos, imagina se estivesse desligado. Como eu já fiz em outro momento, em outro vídeo. Valeu a pena, porque isso aqui, ó, ajudou a colocar pra fora um monte de coisa. Quem sabe aí quem tá ouvindo do outro lado, que seja uma pessoa que escute isso e pense, nossa, faz sentido. Talvez o que eu tô vivendo é consequência do que eu fui no passado, mas não necessariamente o que eu fui no passado tem que ditar o que eu vou ser no futuro, porque eu tenho a capacidade de racionalizar, eu tenho a capacidade de entender que isso é uma consequência e que talvez se eu agir diferente eu possa colher outros frutos. É aqueles clichês da vida, né? Tem aquela frase, loucura é fazer a mesma coisa e esperar resultados diferentes. É exatamente isso. Os clichês, eles são muito repetidos, porque eles guardam uma mensagem importante. Então, se você tá aí, de repente, vivendo uma vida que você não tá existindo muito bem, que você pensa que, nossa, que vontade de fugir da minha vida, que vontade de fugir da minha realidade, que vontade de me inundar só no agora. Talvez você possa fazer diferente. E aos poucos, tenha paciência ao se tornar alguém que você nunca foi. Tenha paciência. Não vai ser sempre difícil. Seu cérebro ele consegue, aos poucos, entender que agora as escolhas são diferentes, que agora as consequências são diferentes e que agora essas consequências fazem você existir melhor. É só você não desistir de você nesse caminho, é só você dar a chance do seu corpo funcionar bem, dar descanso para ele, movimento para ele. Parece difícil, mas é relativamente simples, né? É simples e ok, não é fácil, porque tem que fazer sempre, mas vai ficar cada vez mais de boa de ser feito e vai valer cada vez mais a pena, eu garanto. É isso, me despeço aqui nesse dia nublado, nesse dia em que as coisas pareciam que não iam dar muito certo, mas ainda assim, talvez tenham dado. Porque, né? Porque eu escolhi, mesmo com preguiça, continuar.
Tchau pra vocês, até o próximo vídeo.